do livro do livro Autoconsciência, Aceitação e o Princípio do Encorajamento. Então, nós fizemos um grupo fechado de 8 semanas. E agora a gente, então, já a pedido, e a gente já tinha essa ideia de trabalhar com o livro Parentalidade Consciente. Mas não é necessariamente só para pais, só para mães, só para quem trabalha com parentalidade, ou só para quem... É para qualquer pessoa. Porque nós todos viemos de uma relação familiar, como filho, como pai. Eu tenho que fazer uma menção especial aqui ao Pedro, que eu conheci lá em BH, que está aí, que amanhã vai estar no cafezinho com a Dani comigo. A gente vai falar de um tema bem bacana, que é, na Semana dos Pais ainda, né, Pedro? Uma família e 2 pais. Então, ele e o Janderson... Exatamente, amanhã estaremos no café. Com os desafios aí de criar 3 filhotes. Então, é nosso convidado especial aí também. Bem-vindo, exatamente. Cada uma, bem-vinda. É um contexto familiar. E esse é o primeiro encontro que a gente abriu para pessoas que não estão inscritas também, para que vocês possam participar. Só deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Para que vocês possam... Porque às vezes tem gente que está perdida ainda nos grupos de WhatsApp, a gente tem que ficar meio atento. E a ideia é de muita interação, não é? Eu e a Carmen dando palestras, né? A gente vivencia junto. Esse é o momento, vocês viram que a inscrição é simbólica, né? Pelos 8 encontros, na verdade, 9, é um valor de R$ 27, mas é simbólico, é só para administrar as custas, as coisas, os custos aí do que a gente precisa fazer, mas é um momento especial para a gente também. A gente só se coloca aqui, a gente brinca como bartenders, né? Já que a ideia do happy hour, do momento bem descontraído, não é para ser aquele grupo de leitura pesado. Por quê? Porque muitos de nós têm, talvez, memórias não muito agradáveis sobre aquelas seminários de leitura escolar, a obrigatoriedade de ler. E é justamente essa memória que a gente quer ressignificar, de que a leitura pode ser prazerosa, aprender através da leitura pode ser prazerosa, né? Deve ser prazerosa a leitura. E ela nos possibilita viajar, além de ler coisas diversas e aprender muito. Então, vamos juntos? Vamos lá, Carmen, podemos começar? Vamos compartilhar, a gente vai só explicar a dinâmica primeiro. Consegue compartilhar, Carmen, a tela? Sim. A gente faz um brinde inicial. Então, eu não contei por que tem o nome de happy hour, né? Porque quando eu comecei a ler esses livros que me diziam, eu ia, no final do congresso que eu estava participando, no happy hour, eu ia contando o que eu estava lendo no livro, assim, super ansiosa, querendo que as pessoas também soubessem daquilo. E aí, em janeiro, eu estava passando as férias na casa da minha mãe, e final de tarde a gente fazia o happy hour. Eu disse, tá aí, ó, esse happy hour tá vindo, é para ser um happy hour mesmo. E agora só vou dar um recado para o pessoal que está aqui no Instagram. Quem quiser participar com a gente, entra na bio e vem para o happy hour literário. A gente está esperando por vocês. Agora eu vou desligar aqui porque a gente vai para o pessoal que está aqui dentro da sala conosco. Beijo, gente. Então, vamos lá, gente. O happy hour, né, tem essa ideia de ler, beber, aprender com prazer. Beber nas fontes de quem pode contribuir conosco, né? Esse é o nosso livro. Precisa ter o livro? Sempre é bom, mas já teve outras edições que as pessoas, na outra edição que era fechada, algumas pessoas optaram por não comprar. Elas queriam participar, pegar algumas ideias gerais do que a gente trazia. Então, isso é uma decisão de cada um. Embora a leitura feita pela gente, eu acho que nos conecta melhor, né? Porque um é mais visual, outro é mais auditivo. A gente não vai ler o livro, a gente vai trazer as ideias, porque o livro ele é extenso, né? Então, a ideia também não é ficar lendo um livro, é a gente compartilhar os nossos insights sobre ele. Então, recomenda adquirir? Recomendo, super recomendo. Eu não estou com tempo de ler agora. Ler trechos, ler frases,
No dia que Não, tiver... não, não, não. Isso aí é uma baita de uma desculpa. Eu não sei Não, se... não, não. Não tem tempo de ler, isso eu não acredito. Ai, peraí que eu tenho que... Peraí, eu vou ter que... Tô com o volume muito alto aqui, só um pouquinho. Como eu faço agora para eu sair daqui? Eu não sei como eu desligo. Bom, eu vou deixar baixinho. Vocês estão ouvindo bem? O meu som tá alto ou baixo? Agora começou um ruído atrás, que deve ser da música, né? Tá. Tu colocou ela no YouTube? Onde é que tu colocou? No YouTube. Ah, agora eu já vou tirar. Agora eu vou conseguir tirar. Ok. Então, tem versões, eu estava falando dessa coisa de adquirir o livro, tem versões em PDF, né, em digital, daí cada um vê como se adequa melhor. Eu gosto de ler fazendo anotações, eu dificilmente pego o livro emprestado, porque eu acho que eu tenho que deixar as minhas marcas no livro, o livro como me marca, eu marco ele também. Então, é o meu hábito assim. Podemos ir adiante. Podemos, eu estou mosqueando aqui. Eu estava calculando quantas páginas a gente precisa ler por dia para ler um capítulo. São 4 páginas, ou seja, 2 folhas por dia. Para ler numa semana. Para ler numa semana. Este primeiro capítulo, no caso, que tem 28 páginas. Eu acredito que tem outros capítulos que são menores, outros maiores, mas em média, 4 páginas por dia, gente. Então, pessoal, aqui, a dinâmica, e nós vamos falar um pouquinho mais dessa ideia que a Carmen trouxe, como a gente pode trazer mais estratégias, né, de leitura dinâmica. A gente já deixou o material preparado também para oferecer para vocês vão estar recebendo por e-mail. Nós iniciamos com o brinde, um brinde à vida. Cada um aqui não é para fazer alusão a nada de beber, né, beberagem, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, mas a ideia é a gente celebrar, isso já faz parte da história da humanidade, né? Que celebremos, então, a vida, a possibilidade de estarmos sempre aprendendo. Meu brinde hoje é um chá. Cada um vai beber o que se sentir à vontade para beber. A nós todos. Sim, sim. Sempre na dinâmica tem o brinde, a mensagem de encorajamento. Hoje a gente vai pular, porque a gente já está dando as boas-vindas, está tendo alguma coisa diferente. Um brainstorm, que é a ideia da gente trazer as nossas ideias dos capítulos, e aí assim, mas eu tenho que ler o capítulo para estar no encontro. Nada é obrigatório aqui, gente. É um encontro assim, alguém vai em happy hour obrigatório? Ninguém vai, né? A gente vai porque está a fim de ir, de encontrar amigos, de desopilar, de descontrair. Aqui é a mesma coisa. Mas como a Carmen disse, se eu quero estar acompanhando mais profundamente, eu posso ter algumas estratégias de leitura. Eu posso pegar assim, tantas páginas, são 28 páginas, eu divido por 7 dias. São 28 páginas, eu divido por 30 minutos cada dia, ou 20 minutos. Aí eu faço a primeira semana, se eu não sei quanto tempo. Às vezes a gente ainda não se conhece. Mesmo a gente já sendo adulto, às vezes a gente não sabe o nosso perfil de leitura, de ritmo, né? Então, marca lá, 15 minutos. Quantas páginas eu leio em 15 minutos? E aí já pode ter uma média também disso, né? Aí a gente faz essas linhas principais do capítulo e a gente vai para o exercício de reflexão pessoal. Normalmente a gente lança para que vocês façam no momento oportuno, porque é 1h15, então é pouco tempo o nosso tempo aqui. E é para ser assim mesmo, para ficar com vontade de quero mais, não é para a gente ficar assim, agora eu tenho que sair, queria ficar. É para a gente ter um tempinho aqui, 1h15. No outro happy hour tinha uma pessoa que disse, para mim é difícil, porque tanto que a gente fez naquela época, a gente fez 90 minutos, que era o tempo de uma partida de futebol. Troca com uma, ela diz, é o meu marido, então troca com o marido o tempo de uma partida de futebol na semana, é o teu tempo do happy hour, né? Quando tu fica com os filhos para ele assistir o futebol,
tu fica no happy hour e ele fica com os filhos, se tivesse esse tipo de conflito assim. E o brinde final? No brinde final, a gente vai pedir para que vocês participem e colaborem, e sempre uma pessoa, a gente vai abrir para uma pessoa dar uma sugestão de um drink, né? Se quer dar um drink, como faz, logo mais já vai começar a esquentar, a gente pode, de refresco, de chá, do que quiser. Então, fiquem à vontade para compartilhar. É isso, vamos adiante. Alguma dúvida aqui das dinâmicas dos encontros? Não? Então, para quem está aqui hoje para ver como é, está aí o nosso convite, faça parte. É um momento assim, descontraído, gostoso, mas de muita aprendizagem, né? Os encontros são sempre às quartas-feiras, das 20h30. Acho que tu colocou 21 é 21h45, né, Carmen? Em função, é 1h15, mas tá assim, é só para a gente... Isso se a gente não for até às 11, né? É porque eu tenho hora para começar e não tenho para terminar, gente. É por isso que a Carmen está largando essa letra, mas eu já entendi. Mas é uma hora, uma hora. Então, se alguém já quiser fazer essa inscrição, a gente facilitou a vida. Aproxima a câmera aí do QR Code e já vai fazer essa inscrição. Vamos ver se alguém vai fazer isso agora, vai ser muito legal. Nos avisa aqui se estiver fazendo. Eu não estou conseguindo... ver o bate-papo, Carmen, se tu puder acompanhando aí. Juliana dizendo, não, hoje eu vou dormir muito cedo. Não, a gente não vai. Com elas até às 11. Eu também aqui, eu quero a minha rotina aqui, até às 10 está na cama. Vamos lá. Podemos ir adiante. Então, se tiver alguém aí, por favor, que fez a inscrição agora, nos avise para a gente poder brindar a isso. Não. Deixa eu saber que tem gente aqui pedindo. Tá. Então, o livro, né? Ele é o livro do Daniel Siegel, junto com a Mary Hartzell. O Daniel Siegel, eu sou uma fãzoca dele. Não sei se mais alguém já é fãzoca também. O primeiro livro foi O Cérebro da Criança. O que a Michelle vai mostrar? Toda a coleção. Eu sou assim, Michelle. Toda a coleção também. E acho assim, ele fantástico. Esse cuidado que ele teve de traduzir para os réis mortais, que somos nós, leigos, que não somos cientistas, nem, ou nos tornamos, mas não somos da área da pediatria, da neurociência, da neurologia. Ele traduziu muitos conceitos, muitas explicações de como é o nosso funcionamento neurobiológico, como isso afeta as nossas relações e como as nossas relações afetam o desenvolvimento do nosso cérebro para a vida, afetam o que a gente vai ser de capaz de fazer as coisas, de lidar com o mundo, de lidar com o que a gente tem que lidar para ser bem-sucedido no bom sentido, né? No bem-sucedido naquilo que a gente quer, prosperar naquilo que a gente coloca como objetivo de vida. E ele fala de 2 pilares, então, que é como uma autocompreensão mais profunda da gente, ou um autoconhecimento pode nos ajudar a criar nossos filhos para prosperarem, entendendo prosperidade dessa forma mais abrangente do que do ponto de vista material. Né? A tradução de thrive pode ser florescer também. Em várias partes do livro aparece esse termo para que as crianças floresçam, né? Então, esse termo parentalidade de dentro para fora, que foi traduzido para parentalidade consciente, é o que a gente vai fazer, porque em todos os capítulos ele convida a gente para olhar para o que foi a nossa infância, para o que a gente está vivendo ali. E assim, e o primeiro capítulo já tem transformação de dentro para fora, ele nos convida a isso e para mim está sendo fantástico assim ter essa oportunidade de estar compartilhando isso com vocês, da gente estar fazendo esta troca, né? E como essa autocompreensão mais profunda da gente mesmo pode ajudar a criar os nossos filhos, né? Crianças que prosperem. E ele traz isso com toda isso que a Dani falou, com toda essa bagagem da neurociência, com todo um estudo embasado. E eu estou muito emocionada de estar
lendo isso junto com vocês, porque é um livro, tem livros, né, Dani, aquele que tu fez também a segunda edição com a Mayra, que é bom que a gente tenha um grupo de apoio, porque muitas coisas, se a gente se entrega para esse livro e faz as reflexões que ele propõe aqui, às vezes a gente precisa de ajuda mesmo, né? De alguém que nos ouça e atenda aquela criança ferida, né? Que atenda aquela situação ali. E eu já vi uma situação num case, numa parte do livro que a gente vai compartilhar hoje aqui, que acontece comigo na minha casa e que vocês vão perceber na casa de vocês, quem é mãe aqui, que vocês vão ter muitos insights sobre de dentro para fora. De dentro para fora. E é isso, né? Então, para entender, quem ainda não tem o livro, não sabe se vai comprar, os capítulos se estruturam da seguinte maneira: a introdução, onde ele fala do tema daquele capítulo, de que forma ele faz essa relação entre o autoconhecimento e a relação interpessoal com os filhos. E aí a segunda parte do capítulo é mais ou menos respondendo essa pergunta, né? Porque ele é um livro pragmático, ao mesmo tempo que ele é um livro denso, às vezes que tem conceitos, mas ele até explica como fazer com esses conceitos, né? De que forma ler esses conceitos. Então, como podemos nos aprimorar como pais? Talvez pergunte, o quê? Me aprimorar como pai? Isso eu vivo, né? Como mãe. Não, gente. Os desafios de hoje, os conhecimentos que a gente tem hoje, nos dizem que é preciso se aprimorar, é preciso se desenvolver, sim. Se a gente quer viver uma parentalidade consciente, ou seja, estar íntegro, estar inteiro, estar pleno na relação com os nossos filhos. Então, a parte 2 de cada capítulo são as ideias, os insights, as contribuições da neurociência. A parte 3 é sempre exercícios de dentro para fora, que a Carmen até já falou dessa importância, né? Então, eu sempre gosto de livros que nos levem a um passo à frente, não só assim, eu leio e agora eu fico com o conhecimento como uma batata quente na minha mão e eu não sei o que fazer com esse conhecimento. Mas esses livros, esses exercícios vão nos proporcionar isso, dar passos no sentido do nosso desenvolvimento e do aprimoramento das nossas relações. Aí tem a quarta parte, que é holofotes da ciência. Ele até faz uma sugestão, que quem acha que vai ficar meio pesado ler os holofotes da ciência, pode escolher ler de duas formas. Uma é ler já na sequência do capítulo, ou a outra é, depois que ler todo o livro, com a parte 1, 2 e 3, deixar a parte 4 e 5 de cada capítulo para o final, como se fosse um outro livro. Só holofotes da ciência. Então, fica para cada um ver o que quer fazer. Nós vamos trazer pinceladas dos holofotes da ciência, mas não é o foco a gente fazer um aprofundamento técnico, porque aqui não tem só profissionais parentais, né, ou do desenvolvimento, ou da saúde mental. Aqui tem pessoas que querem ter uma relação parental diferente, melhor, mais leve, mais feliz. Tá? Então, essa é a estrutura dos capítulos. E o título, né, fala disso, que da parentalidade, desse equilíbrio, que tem, né, para a gente ter esse equilíbrio, nessa relação equilibrada, a gente precisa. O que é a relação equilibrada? É ter tantas necessidades dos filhos quanto as necessidades do pai ou da mãe, atendidas na medida do possível. A gente sabe que tem momentos da vida que não vai ter um equilíbrio. Se eu estou com um bebê, eu não vou ter as minhas necessidades atendidas no equilíbrio do filho. Mas a gente toma a consciência e aceita que aquilo faz parte daquela circunstância. E ele diz, então, né, o que é a parentalidade consciente? É uma abordagem que segue princípios do entendimento interno e da conexão interpessoal. Então, conexão é a palavra-chave para o exercício da parentalidade consciente, conforme o Daniel Siegel nos traz. Pessoal, eu não falei, mas assim, ó, fiquem à vontade para participar, não tem hora para participar. É claro que agora a gente está só dando uma introdução assim mais formal, tá?
E ele fala de quais são esses 5 princípios, esses 5 pilares, essas 5 bases que sustentam uma conexão interpessoal, né, na parentalidade consciente. O mindfulness, que é a presença plena, a aprendizagem ao longo da vida, eu vou só listar e depois a gente vai falar de cada um. Aprendizagem ao longo da vida, a flexibilidade responsiva, o mindset, que aqui é diferente do mindset, e a alegria de viver. Eu não sei se é esse ou se é esse. Só um pouquinho, já vou aí contigo. Só estou precisando dividir aqui a minha tela para eu poder abrir aqui, Carmen. A gente é boa no que faz, mas não é boa em tudo, né? Nos tecnológicos aqui eu tô apanhando. Agora vai. Não consigo arrastar isso aqui para onde ele tem que ir, né? Volta o outro para cá, então. Alguém já tinha lido, já leu o livro e está fazendo aqui pela segunda vez numa... Ou é a primeira vez que estão lendo? Tem alguém que vai ler pela segunda vez agora? Eu li em inglês e em português. Aí eu vou aproveitar para ler. Eu sou a Blenda. Ah, bem-vinda. Obrigada. Então, Daí eu li vai em inglês agora. contribuir Vou conosco. acompanhar com vocês. Vou aqui agora aprender com vocês. Isso aí, Blenda. Se tu perceber que tem coisas da tradução ali que estão, tu nos avisa também, né? Eu só li em português. Ah, pode deixar, sem Então, problema. Carmen, podemos passar ali para isso. Então, quando a gente fala, nós vamos o primeiro, que é o mindfulness, né? A ideia da atenção plena. E aí a gente pensa, o que é atenção plena, né? É dito como o cerne de todos os relacionamentos acolhedores. Eu lembro de uma fala, vocês vão ver que a gente também traz coisas de outros conhecimentos, de outros autores para complementar, mas a Lorraine Thomas, que é a pioneira do coach familiar parental na Grã-Bretanha, ela diz, né, que a atenção plena a gente pratica através da escutativa. E o que é também, através também da escutativa, não só. Mas a escutativa, eu gosto muito da metáfora que ela faz, da simbologia, que é, eu vou convidar vocês para fazerem junto comigo, que é ouvir com os ouvidos, então vamos botar a mão nos ouvidos para a gente sentir, né? Isso faz a gente construir novos caminhos neurais de memória, inclusive, para a gente memorizar isso que a gente está vivendo. Então, escutativa é ouvir com os ouvidos, com os olhos e com o coração. E quando a gente entende o que é escutativa, a gente logo remete à ideia de mindfulness, né? Quantas vezes a gente está dizendo que está ouvindo o filho, que está dando atenção e a gente não está? Não só o filho. Quantas vezes a gente está ali com o celular fazendo aham, 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 mas a gente não percebe. A gente só percebe quando o outro faz isso, no momento que a gente quer falar com o outro. Então, agora, eu vou pedir para que vocês, se tiverem aí a sua bebida, que vocês olhem para essa bebida, imaginem de onde que ela é, sua água, seu chá, não importa. De onde que ela é, de onde é que ela veio, quem fez, né? A coloração que tem. Você consegue perceber, botando a mão, se ela está quente, se ela está morna, se ela está fria. Vamos agora sentir, botar perto do nariz ali, sentir, tem odor, não tem odor. Eu estou fazendo rápido, gente, só para fazer uma demonstração, tá? Agora, vou pedir para que vocês coloquem perto do ouvido. Eu consigo perceber esse líquido fazendo algum barulho, algum ruído, algum som.
Essa cor me remete a quê? Agora, eu vou pedir para que vocês ingiram, tomem um gole e não engulam, deixem na boca, ok? Vamos lá, todo mundo? Carmen, se tu puder, pode compartilhar, abrir as telas aí. Eu vou engolir, mas vocês segurem, por favor. Nós fizemos ontem, né, na nossa aula de mentoria. Então, segurem. E agora? Onde está esse gole? Joga para um lado, joga para o outro. Se tem alguém que está tomando um líquido que tem um sabor, em que lugar da boca está sentindo esse sabor? É na língua? Em que lugar da língua? Na frente, do lado, atrás? Agora que movimentou, vai liberando, engolindo devagar e vai imaginando qual é o percurso que esse líquido está fazendo no seu corpo. Para onde ele vai? De que forma ele vai ficar no seu corpo? O Mindfulness hoje é usado muito, né? Quem aqui é da área da psicologia sabe que é usado muito para trabalhar a ansiedade, né? Muito, a Ruth até falou, e está muito associado a tratamentos de obesidade também, porque às vezes as pessoas elas não se alimentam, elas consomem coisas de comer. Então, o último exercício do Mindfulness, né, que é um dos princípios que o Daniel Siegel traz para a parentalidade consciente, eu vou querer que vocês lembrem de um momento, antes de lembrar sobre essa experiência aí do líquido. Vocês costumam tomar água ou líquidos assim, desta forma? Às vezes a gente nem lembra que bebeu, né? Bebeu água. Ontem minha mãe perguntou, bebeu água hoje? E eu fiquei pensando, né? Será que eu bebi? Não bebi? Bebi o suficiente? A gente faz muito no automático as coisas. Então, esse exercício do líquido é só para a gente lembrar, né? Não, a gente vai fazer sempre, mas que em alguns momentos do dia que são essenciais para nós, e a relação com quem amamos é essencial, que a gente possa ter presença plena. Então, agora eu vou pedir para que vocês lembrem de um momento do seu dia em que você se dedicou para estar exclusivamente com alguém. Esse alguém pode ser seu filho, escolham aí alguém. Hoje, vocês estiveram em presença plena com alguém? Não. A presença plena, ela envolve nossos 5 sentidos. Daniel Siegel diz numa passagem aqui do livro, ele fala que quando a gente se torna pai ou mãe, a gente meio que acha que vai ser o professor dos filhos, mas que, na verdade, os filhos são muito nossos professores também. E a presença plena é uma lição que os nossos filhos nos ensinam. Quando eles nos dizem, peraí, só mais um pouquinho, mais 5 minutinhos, eu não terminei, eu tô brincando, ai, tu só teima, tu só faz birra. Não, ele está em presença plena. Ele está com os 5 sentidos. Vivendo o que a gente vivenciou agora, com os 5 sentidos. O tato, o olfato, a audição, a visão, o paladar. Eles chegam, às vezes, quando estão brincando, uma criança pequena chega a fazer assim, com a boca, né? Porque ela está inteira ali. Então, que a gente possa pensar. Quem não teve, tudo bem, não se chibate aí, não se culpe. Me diga uma coisa. Se você pudesse escolher esse momento, né? Qual o momento que você escolheria na sua rotina do dia para ter uma presença plena com alguém, diariamente? Vamos escrever no chat aí qual seria o momento do dia que você gostaria de poder estar plenamente presente com alguém. Não precisa dizer com quem se não quiser, tá? Vai que não é um filho aí, mas com quem gostaria não precisa, mas
Que momento do dia gostaria de estar plenamente presente? Noite, à noite, à noite, ao chegar do trabalho, pela manhã, à noite, na hora de fazer o penteado para ir à escola, antes de dormir. Pois é. Agora vem a outra pergunta. Se não está conseguindo fazer, o que está te impedindo de fazer? De verdade, seja sincero, o que está te impedindo de fazer isso? E aí vem uma outra questão importante, que é estar fazendo as coisas para os filhos não é estar com os filhos. Quantas vezes nós fazemos muito mais as coisas para eles em função deles, mas não com eles? Não é? A gente ganha muito com isso. A correria nos impede. Então, que cada um possa levar esse exercício para a sua vida e pensar se há algo que possa fazer para mudar essa realidade. Falamos do primeiro pilar. Se alguém quiser comentar, pode comentar 1000 coisas na cabeça. E o que podemos fazer, né, Giovana? 1000 coisas na cabeça. O que podemos fazer para essas 1000 coisas? Elas vão vir, mas para elas não nos impedirem de fazer o que a gente acredita que pode fazer. Vamos então para o próximo. Que eu estou aqui. Próximo é aprendizagem ao longo da vida. Estou tentando também acompanhar aqui que eu tenho os meus registros. Vou pedir para que cada um lembre de alguma fala dos seus pais, ou das pessoas que te educaram, dos adultos que te educaram, que ressoa na tua cabeça até hoje. Querem colocar no chat? Se não quiserem, tudo bem, mas se quiserem colocar lá alguma fala que tiverem. Eu tenho uma que os meus pais diziam: a herança que eu vou deixar é estudo. Essa é a fala que ressoa até hoje. Então, o que vocês ouviram? Não importa se ressoa negativo ou positivo. O que ouviram, mas que ressoa? O que você decidia enquanto criança quando ouvia isso? Preciso abrir aqui para ver o que vocês estão escrevendo. As mães operacionais. Nós falamos sobre isso ontem. A correria, a gente fica mãe operacional, né? A pergunta se precisamos viver, excelente. Muito bem colocado. Por eles não é para eles nem com eles. Oi, Patrícia, tu que está aí, eu não estou enxergando todo mundo, querida, obrigada. Então, lembrem disso, né? Agora, do que você... Meu pai dizia, o conhecimento ninguém vai te tirar. Tem alguma coisa que às vezes eles diziam e te tranca, te impede. Que às vezes tu diz assim, eu queria fazer tal coisa, mas vem aquela fala do meu pai ressoando. Isso não é coisa de menina. Gratidão. Quem não ouviu isso de menina aqui? Talvez quem tenha menos de 30 não tenha ouvido, mas quem tem mais de 30 provavelmente ouviu de alguém, ou de uma professora, ou de um pai, ou de uma mãe. Isso não é coisa de menina, isso não é coisa de menina. Eu já disse para minha filha, isso não é coisa de menina, e a minha filha tem 6 anos. A gente diz, isso não é para você, né? Quando a gente ouve, isso não é coisa de menina, ou isso não é para você, quando a gente ouvia isso na infância, o que a gente decidia enquanto criança? O que vocês decidiam? Aqui diz que não era coisa de menina, eu já sei. O que ela... Menina direita não faz isso. Chorar é para fraco.
E o que a gente decidia quando via isso? A Carmen, quando deu o exemplo dela, já respondeu a próxima pergunta. Pensava que era ruim ser menina. Eu brigava porque meus 3 irmãos podiam. Então, lutava para poder também. Perfeito, gente. Aí a pergunta, decidi me portar como... Ai, Dani, dói. Mas é uma dor... Me emociono quando eu falo, porque mexer nisso é, na verdade, não é a gente estar ocupando um lugar que não é nosso aqui, tá, gente, de terapeuta, não é isso que a gente está fazendo, mas é que se dói, é porque a gente ainda não olhou de frente para isso. E o Daniel Siegel fala justamente isso no livro, que é só quando a gente consegue olhar de frente para essas coisas que ressoam, mesmo sem a gente ter consciência, é que a gente vai poder ter consciência de como a gente quer se relacionar com os filhos. Porque se a gente não olha para isso, a tendência é a gente repetir, né? Repetir esse padrão que os pais tinham com a gente. Imagina quem é que ia imaginar que a Carmen ia dizer isso para a filha dela, com tudo que ela estuda, com tudo que ela trabalha. A gente é mãe. E eu espero que ela se comporte, espero que ela pense agora, eu vou me comportar bem, agora eu não vou falar nome feio, agora eu vou ser uma boa menina. Ainda espero Mas isso. é essa, né? Quem é essa que está falando? É a Carmen, que foi a menina que ouviu isso. Chorar, eu vou ver aqui o que mais. É bem isso, Carmen. Não pode errar. Decidi me portar como menino ao máximo. Aí ou a gente repete, ou a gente vai e faz o contrário. Vai ser o rebelde. Dói. Aprender nunca é demais. Positivo e negativo não é mal. Você não é todo mundo. E o pior, você é... Você não é seus irmãos. Você não é os seus irmãos, vai ajudar a sua mãe. Isso mesmo. Engolir o choro. Não expressar o que pensávamos ou sentíamos. Dói mesmo. E aí, gente, eu quero fazer a outra pergunta que é: essas falas que doem quando a gente mexe nelas, mas que se a gente não mexe, não quer dizer que elas não estão ali, elas continuam ali. Essas falas reverberam na sua relação com seu filho, com as pessoas que você ama, com quem convive? Impactam, influenciam? Repeti muitos. E para a tomada de consciência, se for o caso, buscar ajuda profissional, mas esse primeiro passo é essencial, muito importante. Ai, querida, obrigada, parabéns por esse momento. Certamente, repetir, a gente repete. E não tem problema, a gente não precisa se culpar. Isso faz parte da nossa natureza humana. O que a gente só precisa é tomar consciência disso. Ah, mas a Patrícia está perdoada, os filhos dela já têm mais de 30 anos, 25 anos. Eu é que não estou perdoada, que a minha filha tem 6 anos e eu estudo pra caramba. A Patrícia não tinha isso, né, Patrícia? Não tinha todos esses livros, não tinha grupo de estudo. A Patrícia está perdoada, agora eu não. Eu vou para a fogueira. Mas isso está na Patrícia também. Tu ainda está com tempo de ressignificar. Talvez ela pense ao contrário. Bah, agora meus filhos já estão no mundo e eu não posso mais resgatar. Então, cada um vai estar lendo essas coisas do momento que está na sua vida. E é a partir desse momento é que vai fazer a ressignificação. Então, o que você acha que seu filho pode estar sentindo, pensando, decidindo ao ouvir? A exemplo do que a gente ouviu que as pessoas contaram da sua infância. E a gente ouviu exemplos, né, de que eu ouvia isso, eu fazia aquilo, eu decidia engolir o choro. Eu aprendi a não pedir ajuda. O quê? Tu não vai ser capaz de fazer? Mas é claro, mas eu não tinha dúvida que tu ia ir bem nessa prova, eu não tinha dúvida que tu ia conseguir. Ou seja, eu tinha que conseguir, sozinha. Eu não podia contar com ninguém. E hoje, eu estou aprendendo, aos 49 anos, que eu posso pedir ajuda.
Eu não preciso chegar ao ponto de me esgualepar, que a gente usa esse termo, não sei de onde é que vocês estão falando, mas se conhece esse termo, mas eu não preciso me espatifar, me destruir para só então pedir ajuda. Um exemplo disso é a ajuda que a Carmen me deu. A Carmen viu que eu estava ali fazendo coisas que Eu vi que ela talvez estava não se fosse esgualepando. esgalepando. E ela chegou e disse, tu não precisa fazer isso sozinha. E uma semana antes, meu pai tinha me dito isso. Minha filha, é só pedir. Eu estou aqui, tu não precisa fazer isso sozinha. Ele não tem consciência de que ele me dizia muitas vezes, vai e faz sozinha. Eu acredito que tu é capaz. Era encorajamento, era. Mas talvez o meu temperamento lá na infância precisasse de encorajamento junto com o acolhimento. Minha mãe dizia, tenho que trabalhar. Hoje eu estou me vigiando para não falar isso para o meu filho, mas é um processo. Interessante, Letícia. Aham. Eu tenho que trabalhar para trazer dinheiro para casa. Eu tenho que trabalhar. Daí o trabalho fica um sacrifício. Por isso que as gerações de hoje estão dizendo, né? Eu não vou repetir o que tu fez em relação ao trabalho. Chegava em casa e não tinha tempo para mim, né? Então, esse princípio a gente já viu. Vamos para o próximo. E o que a gente sintetiza, né? Desse princípio de aprendizagem ao longo da vida? Que a gente tem a oportunidade de crescimento e reconhecimento das pendências da infância. A gente olha para essas pendências, honra porque foi o que a gente recebeu e o que a gente pôde receber, foi o que puderam nos dar, e a gente decide se a gente quer continuar repetindo, se a gente quer continuar deixando escondido, com curativos por cima, mas que não vai cicatrizar a ferida, vai só abafar, ou se a gente quer tirar esses curativos e dizer, tá bom, foi isso, aqui teve uma dor, mas o que eu vou fazer com isso? Não é o fato, Daniel Silva traz isso, mas as decisões que a gente toma a partir dos fatos. Eu até anotei aqui justamente nessa parte da aprendizagem ao longo da vida. Quando a gente tem clareza da nossa intenção, anotem aí bem grande, gente. Não é o jeito que eu faço, o que eu digo para o meu filho. É a minha intenção. Então, Carmen, olha para a tua intenção. O que tu estava intencionando com isso? Se a tua intenção era de que ela, né, pudesse ter comportamentos que não fosse ficar exposta aos olhos de outros, de que outras formas tu pode praticar essa tua intenção com ela? Que não seja a de repetir o que tu ouvia, provavelmente. Estamos a caminho, nesse caminho como aprendizes sempre, com compaixão. E a primeira compaixão que a gente precisa ter é a autocompaixão. Eu não estou conseguindo ler, mas estou com vontade de ler de todo mundo aqui. A Michelle está colocando coisas maravilhosas, mas eu vou ler esse aqui e depois eu vou seguir no próximo princípio. Quando estudamos, entendemos e ainda assim repetimos o padrão da infância. Com certeza. Por isso é um processo de mudança, de verdadeira metamorfose, com muito amor e acolhimento. Inclusive na palavra metamorfose tem amor. Estar no caminho como aprendizes. Estamos nesse caminho como aprendizes. Agora eu quero que vocês digam aí, fez esses dois princípios, lembram quais são? Mindfulness e aprendizagem ao longo da vida. Fizeram sentido para vocês? Já estavam na vida de vocês? O que ressoou aí? Me escrevam. O que ressoou para vocês? E aí nós vamos para o próximo. Total sentido. Podemos ir para o próximo, Carmen? O bom que a gente, de ser mãe, pai e pessoa consciente e que estuda, que nem a Michelle falou, é que a gente percebe esses erros, né? É que a gente, às vezes, na hora, quando faz não sei se pode falar nome feio aqui. A cacaca merda pode. Faz a cacaca e depois a gente já conserta. Ou no meu caso, eu faço de vez em quando uma revisão de que crenças que ela está internalizando, né? Do que é ser menina, diferença de menino e menino, ela já fala, as meninas são mais inteligentes que os meninos, né, mãe?
os meninos são mais fortes, né? Então eu já vejo o que que ela está pensando em relação à menina, menino, ou a ser ela mesma ou dela mesma, porque vigiar as crenças do que elas, o pensamento, né? Que foi a pergunta que tu falou ali. O que que vocês pensavam diante dessa frase, né? Esse é o trabalho, porque cacaca a gente vai fazer, mas aí a gente está ali na infância ainda deles, podendo consertar. Não, mas aí eu questiono ela, tá, mas menina também pode ser forte, né? E também tem menino inteligente, né? Não é só as meninas que são inteligentes, nem só os meninos que são fortes. Ah, é, mãe, claro. A Maia é forte, ela é menina. O Pedro é inteligente, ele é menino. Então, é a gente colocar vigiar aquelas coisas que a gente fala e buscar ver o que eles estão internalizando de crenças, porque, para mim, crença a principal, a minha principal preocupação é as crenças, é as benditas crenças que a gente, né, que eu tenho controle, porque ela vai ter crença que eu não tenho controle, né, lá na escola ela vai adquirir crença, no meio social ela vai adquirir crença, mas é importante a gente, de vez em quando, conversar sobre isso, né, Com certeza. cada família com a sua estrutura, né, tem aí o Pedro, que tem a família dele, que também tem os pensamentos dele em relação a menino, a menina, e cada uma com seus e não só em relação a isso, mas em relação a tudo, né? É isso aí. E olha só que legal o que a Patrícia diz, né? Que hoje com os filhos adultos ela fica à vontade para conversar e rir com eles sobre o que fazia, mas qual a minha intenção era. Todos acham muito legal, mas sei que teria aliviado dores desnecessárias que os fizeram sobreviver, mas não era com uma passagem transparente e leve. Oi? E leve como hoje teria sido, provavelmente. E é isso. E a intenção da gente resgatar nossas memórias de infância é que a gente possa fazer isso, né? Que a gente possa tornar mais leve se a gente tem mais consciência. Eu cresci fui me afogando em tantas crenças sobre mim após muitos anos de terapia, autoconhecimento e estudos. É libertador hoje conseguir colocar as crenças nos lugares devidos e hoje ser quem sou em minha potência máxima. Maravilhoso, gente! Tá lindo isso aqui, estou felicíssima com esse happy hour que nós estudando, né, estamos Bruna? fazendo. E a gente sempre estudando, porque a crença, mesmo a gente colocando ela no lugar dela, às vezes ela reaparece. Uhum. E aí vamos então para o terceiro pilar, que tem a ver com isso também, da flexibilidade responsiva, a capacidade de avaliar os processos mentais, os nossos impulsos, as nossas ideias e os nossos sentimentos, de olhar para as nossas crenças e responder de maneira flexível e embasada. E o que quer dizer isso? O que vocês entendem por esse princípio? Quem gostaria aí de trazer, pode abrir o microfone e compartilhar. Esses 5 princípios que a gente está trazendo, gente, eles estão na introdução do livro e eles são importantes, tá? Para a gente seguir adiante. Então, a gente ainda tem mais... Esse, para mim, é o mais difícil. Porque é como domar o teu cérebro chimpanzé primitivo ali, que reage automaticamente, né? Então, aqui no livro diz, a flexibilidade responsiva em vez de apenas reagir automaticamente a uma situação, o indivíduo pode refletir e escolher intencionalmente uma direção apropriada para agir. Caraca, quem é que faz? Eu quero ser ninja para conseguir fazer isso. Que exercícios, eu estou muito curiosa para saber nos próximos capítulos, que exercícios ele propõe para a gente domar esse chimpanzé, né? Que reage ali automaticamente e a todo o condicionamento que a gente tem, né? Desde a infância e de não falar nada na hora, de não agir na hora. Perfeito, perfeito isso.
E até, Carmen, não só nas situações em que nos desafiam, que a gente fica irritada, que a gente perde, destampa, né, o nosso desequilíbrio, desintegra o nosso cérebro, mas também nos momentos em que a gente quer flexibilizar do outro lado, né? Do tipo assim, o teu filho te pede para dormir contigo. Mas tu aprendeu tudo que não é saudável, que não é isso, que não é aquilo. Aí como é que tu faz esse controle dessa emoção? Como é que tu... o que a gente ouve muitas vezes? Eu não deixo, porque depois vai acostumar. Como é que fica essa flexibilidade responsiva? Que é ter a flexibilidade da resposta, né, que eu vou dar para a situação que eu vivo, e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade que a gente tem de flexibilizar frente às situações que surgem. E assumir isso, está tudo bem. Hoje, a gente combinou, mas a gente sabe que isso não é uma regra que tu vai dormir comigo. Eu chutei o balde, eu xinguei. Se eu botar embaixo do tapete, a minha tendência, que é o que muitos de nós acaba fazendo, como a gente não ouviu muito reparação de erro dos nossos pais, é uma coisa muito difícil de fazer. Quando a gente não tem autorregulação e briga, ou grita, ou xinga, e aí a gente vai lá e depois tenta remediar, mas a gente não repara aquilo de dizer, olha, eu perdi a cabeça, eu me descontrolei. Mas o que meu filho vai pensar de mim? O que vocês acham que ele vai pensar? Algo maravilhoso que a gente pode errar, porque eu acho que isso é fundamental que a gente traga numa criação consciente, né? Perfeito. Quando eu fiz a mentoria com a Yara Mastini sobre parentalidade consciente, ela pedia qual é a nossa intenção como mãe, né? A gente vai ter um momento aqui que a gente vai fazer esse exercício também, e a minha intenção está na minha língua, na ponta da língua, porque ela está o tempo inteiro, eu estou percorrendo ela, que é ser para o meu filho, para as mães que eu trabalho, para as educadoras parentais que eu trabalho, um exemplo de imperfeita humanidade. Eu vou errar, eu sou humana. Eu sou exemplo de quem erra, acerta, aprende, volta, corrige, né? E o meu filho também diz, quando às vezes eu perco a cabeça, ele diz, mãe, não é tu que diz que a gente pode errar? Verdade, meu filho. É isso aí, a gente A Patrícia está com a mão levantada também, pode falar. Fala, Patrícia. Oi, minhas lindas. Estão me ouvindo? Sim. Uhum. Então, quando você falou agora essa frase, eu estava com uma coisa para falar que é muito assim, é muito real para mim. Eu antigamente, quando, como a Carmen falou, fui criando meus filhos, na infância, adolescência, início da idade adulta, eu sempre pensei, eu quero que meus filhos sejam felizes. Eu escolhi escola, onde eu achava que eles iam se sentir felizes, eu eduquei da forma que eu achava que eles iam se sentir felizes. Hoje em dia, eu tenho outra consciência. Eu quero criar filhos para serem fortes, que resistam, que saibam se virar sozinhos, mesmo sem eu estar presente. Então, a única maneira de eu explicar e de eu ensinar, de eu passar essa ideia de sejam fortes é mostrando a fraqueza, para mostrar os dois lados. Não consigo ensinar ninguém a ser forte só sendo forte. Ele tem que entender o valor de forte e fraco. Então, a vulnerabilidade, a fraqueza, a dúvida, mas a clareza e a consciência expandida e explicada e colocada para eles, não subjuguem o entendimento deles, eles entendem muito. Então, eles acolhem e valorizam muito esse lado vulnerável, não frágil, né? De coitada, ai, tadinha, ela vai quebrar. Não, mas de vulnerável, tipo, tá se expondo. É assim que eu quero ser, ter coragem de me expor e ser forte. Isso foi assim uma divisão de águas para mim quando eu percebi a diferença entre ter filhos felizes ou ter filhos fortes e como que eu vou criar filhos fortes. Isso aqui foi pena que eu não descobri isso quando eles tinham 2, 3, 4, 5, 6. Eles estão ótimos, mas eu sei que eu poderia ter empoderado, encorajado ainda mais e ter deixado para eles menos pontos de interrogações em relação a eles mesmos, porque eles têm alguns pontos que eu tinha, então que eu poderia ter já
resolvido. Mas tá tudo bem, porque era o que eu tinha que eu podia fazer. Eu acho que eu fiz o melhor que eu pude, mas hoje a gente pode fazer melhor ainda. Então, acho que é isso. Se deu para contribuir com algum insight, é isso. Gratidão, Patrícia, maravilha. Gratidão, é isso mesmo. Mas com certeza eles já vão ter mais abertura e mais possibilidades do que tu própria teve, né? Eu acredito muito que as gerações vão se beneficiando cada vez mais, embora a gente ainda se culpe um pouco pelas escolhas que a gente fez. Vamos para o próximo, o Mindsight. Aí, Patrícia, você está falando certo, mas essa a capacidade de perceber... A capacidade de perceber a própria mente e as mentes dos outros. Gente, então, eu percebo muito hoje que falo inteligência emocional, habilidade socioemocional, e a gente já quer focar no resultado, né? De ter a autorregulação, a gente espera isso dos filhos, mas nem a gente desenvolveu isso nos passos que precisa desenvolver. Então, a capacidade de perceber a própria mente e as mentes dos outros é a primeira etapa para a gente poder desenvolver coisas como compaixão, né? Mas posturas como compaixão, como empatia. É o perceber que o outro, igualmente a mim, tem percepções diferentes das minhas, mas ele tem meu filho percebe e constrói crenças, tem pensamentos, toma decisões da mesma forma que eu. Dá para entender isso? De que a gente tem que começar por aí. Será que eu percebo, por exemplo, é sempre a mesma coisa, a hora do banho é uma coisa, é sempre a mesma coisa, aquele adolescente não quer desligar o eletrônico. Sim, mas o que aquela mente que está fazendo manha na hora do banho está me dizendo? O que aquela mente que está dizendo que eu vou ficar no celular se tu não manda em mim está me dizendo? O que cada um de vocês pensa de si como mãe, como pai, como educador? E agora eu vou fazer um exercício que tem gente que não gosta. Eu gosto muito. Eu acho ele extremamente provocativo. Você está sendo a mãe e o pai que gostaria de ser? Sejam generosos com vocês na resposta. Então, percebam a própria mente. O que a sua mente diz sobre você como mãe? Ótimo, estou ouvindo muito sim aí. Se você perguntasse para o seu filho esse exercício que vocês vão levar para quando terminar aqui, depois vocês vão até botar lá no grupo, vamos compartilhar no grupo as respostas para a gente. Se você perguntasse agora ao seu filho como você é como mãe ou como pai para ele, o que pensa que ele iria te dizer? Qual a palavra ele usaria se tivesse que completar a seguinte frase? Minha mãe é muito... Meu pai é muito, minha avó é muito. O que será que seu filho iria dizer? Sou a melhor mãe do mundo. Minha mãe é muito linda. Fala todo dia. Eu acabei de perguntar. Minha filha está aqui numa cena que eu não posso mostrar. E eu perguntei para ela. Ela disse: minha mãe é muito legal. Eu fiz o workshop com a Lorene Thomas e com a Yara Mastini, e ela nos deu esse exercício. E eu disse: meu filho diria que eu sou muito divertida. A gente deu na batata, assim. E aí um dia ele me falou: por que isso? Porque ele disse: mãe, mesmo nas horas difíceis, tu traz a diversão para a coisa ficar menos pesada. E às vezes eu pensava: será que eu levo meio de forma leviana, né? Algumas coisas que são mais sérias? Não. Era uma estratégia para trazer leveza, para lidar com aquilo. Não era tirar do foco, mas era lidar com leveza. Então, faça esse exercício, por favor.
Observe como vocês se percebem como pai e mãe, como adulto, como seus filhos percebem. Perguntei aqui, ela disse, minha mãe é muito... Ai, não estou conseguindo ler, peraí. Minha mãe é muito a melhor mãe do mundo. Ai, que coisa amada! Também perguntei. Filho chata, filha maravilhosa, amiga. Michele, qual é a idade do filho e qual é a idade da filha? Dani, é muito interessante. Ele tem 5, vai fazer 6 agora, ela já tem 8, e as personalidades são muito diferentes, então dá para muito perceber o chata para ele justamente isso que a gente também tem que ter esse acolhimento, né? É importante entender, absorver essa frustração do filho te chamar de chata quando tu coloca a situação dele ter que ir para o banho, dele ter que fazer as coisas que precisam fazer, cumprir os combinados, né? Enfim, mas faz parte. E nem sempre é fácil escutar esse chata, né? Mas quando eu acabei, assim, absorvendo com amor esse chato, hoje eu acho interessante, eu sou chata mesmo, porque educar é chato mesmo, educar é difícil, né? E aí eu digo assim, amor, vamos pular essa parte do que tem que ser feito para a gente ir para a parte legal, porque nessa parte eu sou chata mesmo. E aí a gente foi brincando nisso, mas no início é muito ruim tu receber. Eu não sei se aqui alguém tem aí situações assim que não são só respostas amorosas, né? E isso a gente também tem que saber lidar com esse lugar, porque senão eles também acabam absorvendo essa nossa fraqueza e podem vir a manipular, né, essa maternidade, né? Perfeito. E muitas vezes esse chata, esse nojenta, esse bruxa, não é pessoal. É a forma é a ferramenta que eles estão tendo para se proteger daquilo que eles estão sentindo no momento, né? De que é a hora do banho, as coisas chatas que tem que fazer. E a gente poder olhar e dizer, eu entendo. Outro dia eu disse isso, mas tu é muito chata, mãe. Eu até ia brincar, Michele, por isso que eu te pedi a idade, porque eu até achei que era uma fala de adolescente, né? Que eu disse, olha, quando meu filho falou que eu era divertida, isso já se vão 4 anos. Hoje eu não sei se ele diria isso, né? Que ele está com 14. 5 anos por aqui, estamos juntos. Então, vamos adiante? Perfeito. Então, gente, que a gente possa praticar esse princípio que é da observação e da observação de como eles nos observam e nos percebem. Vamos para o próximo, então? Estou perdida aqui no próximo. Carmen, o próximo é... Ai, eu perdi aqui, gente. Mindsight, tá? Agora nós vamos para a alegria de viver. Confere, Carmen? Acho que a Carmen não está aí? Oi, aqui com áudio mudo, estou aqui com áudio mudo, é isso mesmo, tá. Alegria de viver. Então, nós vamos para a alegria de viver, que é o quê? Essa perspectiva de apreciar e compartilhar para enriquecer o prazer da convivência, sendo respeitoso consigo mesmo e com os filhos. Eu vou trazer aqui esse exemplo que a Patrícia nos deu. Ela agora disse que acabou de perguntar para os filhos também, né? E eles disseram, linda, como é que foi? Disse fofa e o outro disse carinhosa e exigente, com 24 e 21. Mas ela lá no começo disse que ela tem conversas com eles hoje, onde ela traz coisas de como ela educava eles quando eles eram crianças, né? Então, olha que legal isso, que a gente possa trazer esses momentos, né? Na rotina da sua família. Você vivencia mais momentos de alegria ou de conflito e tristeza? Se fosse botar na balança, pensa na sua rotina de hoje. Você teve mais momentos de leveza, de alegria, ou mais momentos de conflito e de tristeza? E de irritação, seja lá que sentimentos vieram. Agora eu vou pedir para que vocês resgatem a memória e pensem, nessa última semana, escrevam no chat. Momentos de convivência prazerosa que você viveu recentemente com a sua família. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa.
Deixa eu ver. Mais momentos de alegria. Aqui são todos adolescentes. Cine família, mais harmonia, saudar meu pai falecido com meu filho ouvindo música. Ai, que lindo que lembrávamos dele. Ai, que lindo, Bruna. Isso é bacana, né? Sabe que na minha família, na família da minha mãe, a gente tem um ritual meio estranho, assim, que nos velórios, e esse ano que passou partiram 3 irmãos da minha mãe, e a gente sempre, não foi possível por causa da pandemia, mas a gente sempre faz esse momento de celebrar a vida que aquela pessoa viveu. Então, é um outro jeito também de ver, né? Cineminha, todos os dias à noite jogamos. Banho de banheira com muita espuma com a família inteira. Ai, coisa boa! Falavam que eu era muito chata na adolescência, injusta. Injusta eles falam muito. Brincadeiras com meu filho no fim de semana. Jogar juntos, assistir séries. Então, você considera que a convivência tem sido prazerosa e respeitado as necessidades de cada um? Levem essa pergunta para casa. Da alegria de viver. Esse momento de convivência tem sido um momento de convivência prazeroso para todos? Não, às vezes não é para todos, né? Eu sei que quando entram na adolescência eles não querem nos acompanhar, não querem domingo juntos. Às vezes vai meio na marra, outras vezes a gente flexibiliza e assim vai indo. Bom, encerramos os 5 pilares. Já estamos encerrando o nosso horário, mas ainda nós falamos só da introdução. Vou passar a palavra para a Carmen, né, para a gente encerrar. Vou pedir para que vocês fiquem mais um pouquinho hoje, já que a gente deu as informações iniciais. Pode ser, Carmen? Ou está nesse momento aí não está conseguindo? Sim, pode sim. Acho que vamos ficar mais uns 5 minutinhos? Vocês podem ficar mais uns 5 minutinhos? Para a gente entrar só um pouquinho dentro do capítulo 1 que a gente tinha planejado. Eu vou ler rapidamente o que está na página 25 e 26, que é um case da autora Mary. Então, vamos lá. Como mãe, descobri várias questões pendentes na minha infância que estavam afetando o meu relacionamento com os filhos e nos privando de experiências que poderiam ser agradáveis. Comprar sapatos era uma delas. Descobri que me apavorava ver os pares de tênis surrados dos 2 meninos, pois isso significava que eu teria que levá-los à loja de sapatos. Eles adoravam ganhar sapatos novos e inicialmente ansiavam por essa saída com empolgação, como é comum para a maioria das crianças. Havia a possibilidade de uma saída dessas ser muito prazerosa, já que as crianças geralmente gostam de escolher sapatos novos, mas nunca era assim. Meus filhos escolhiam os sapatos que queriam conforme eu os estimulava verbalmente. Embora ficassem bem entusiasmados com suas escolhas, começava a estragar a ocasião com minhas dúvidas sobre a cor, o preço, o tamanho ou qualquer outro aspecto. A empolgação deles com suas escolhas começava a murchar e dava lugar a uma atitude conciliatória, tipo, concordo com o que você decidir, mamãe. Já corto, filha, só um minuto. Eu vacilava e reconsiderava as vantagens de um par de sapatos em relação ao outro, enfim. E a empolgação por ganhar sapatos novos era enterrada pelas lembranças desagradáveis daquela saída. Eu não queria agir daquele jeito, mas repetia isso muitas vezes, em geral pedindo desculpa aos meninos depois que saíamos da loja. Sempre acabava tendo algum conflito emocional. Que ridículo, por causa de sapatos, eu pensava. Ela se repreendia. Por que eu continuava repetindo um padrão que claramente eu queria mudar? Certo dia, após outra saída decepcionante para fazer compras, meu filho, de 6 anos, obviamente desanimado, perguntou: quando você era criança, você não gostava de comprar sapatos, de ganhar sapatos novos, mamãe? Uau, um não avassalador invadiu meu corpo, pois me lembrei dos dias repletos de frustração da minha infância, quando havia saídas para comprar sapatos. Éramos 9 filhos.
Com tantos sapatos para comprar, minha mãe sempre ia a liquidações, de preferência quando eram grandes, e quando as lojas ficavam apinhadas de consumidores, enfim. Vocês já sabem como é essa história da infância da Mary, de como era comprar sapatos com 9 irmãos, 8 irmãos, né? Eram 9 filhos. E aí, então, ela teve consciência deste fato desagradável que ocorria com 2 meninos que ela trazia da infância. E por que eu quis trazer este case para nós hoje? Porque tem a ver com a reflexão que pede no capítulo. Então, ele inicia ali, ele fala no capítulo, né? Por que a gente tem essas questões irresolvidas e pendentes? Por que esses acontecimentos passados influenciam o presente? Por que às vezes, como que essas experiências de fato impactam a mente humana? E por que esses acontecimentos tão antigos continuam influenciando as nossas percepções atuais e molda como a gente constrói o nosso futuro? Então, isso a gente vai se aprofundar mais no encontro que vem, que a gente vai entrar bem mesmo neste capítulo 1, que ele fala de memória implícita e memória explícita, aí traz o holofote da ciência do capítulo, né? E o exercício de dentro para fora, que está lá na página... Eu estou dando janta para minha filha, gente, e fazendo isso ao mesmo tempo, tá? Aconteceu dela chegar em casa agora. Me ajudem a achar a página do exercício. Eu te ajudo aqui. É na página 40. Na página 36 tem as tabelas das formas de memória, como a Carmen disse. E na página 40, então, a gente tem os exercícios de dentro para fora, que quem já está inscrito, já está no nosso grupo lá fechado, vai receber o PDF, né, Carmen? Isso. Para poder fazer o seu exercício, tá? Quem quiser já se adiantar, no encontro que vem a gente vai aprofundar o capítulo 1, tá? Porque hoje não deu tempo, no encontro que vem a gente vai aprofundar o capítulo 1, mas quem quiser se adiantar, já pode fazer esse exercício de dentro para fora com base neste case que eu li da Mary, ali da página 25, que claramente ela tinha uma experiência simples, cotidiana, e eu lendo o capítulo, gente, eu já lembrei, eu já me conectei com uma experiência que eu tenho atualmente, que agora não vou contar, porque a personagem principal está aqui do meu lado. Pode contar. Posso contar? Na hora de dormir, eu me irrito na hora de dormir. A Dani viu, né, Dani? A minha irritação na hora de dormir. Eu começo a ficar irritada. Quando chega de noite, eu começo a ficar irritada, porque passa da hora de eu dormir. E eu não sei o que está ligado a essa irritação. Eu vou fazer o meu exercício aí de dentro para fora, buscar ressignificar este momento, né? Eu até já está me vindo à consciência alguns fatos que pode ter ligação, né? E aí a Patrícia falou que hoje ela conversa com os filhos sobre a educação que ela deu, e eu, como filha, às vezes converso com a minha mãe na educação que eu recebi, né? Às vezes eu vou lá tirar satisfação da mãe, assim, ó. Por que tu fazia? Como é que foi mesmo aquele dia que tu me esqueceu na escola? Né? Então ela conta, revive, a gente ressignifica, a gente pode ressignificar esses momentos com os nossos pais, se eles ainda estão vivos. Então, tem uma história, eu tenho 43 anos, o meu irmão tem 41. A gente tinha 2 anos e 4 meses de diferença quando ele nasceu. Eu dormia num berço, no quarto da minha mãe, e no dia 4 de maio de 1980, quando a minha mãe chega do hospital com o meu irmão, ela me diz: filha, hoje tu não vai dormir mais no teu berço, tem um quarto só para ti. Ela disse que foi empurrando com a barriga, empurrando, não sabia como me contar, e acabou que não conseguiu, e no dia que ela chegou com a criança no colo, ela me tirou do meu berço e botou para o meu quarto. E aí eu perguntei para ela conta isso várias vezes, sempre quando
é 4 de maio, as mães revivem o dia do parto, o dia do nascimento, né? E aí eu sempre perguntei para ela, tá, mãe, como é que eu fiquei? Ai, tu ficou muito bem, tu amava teu irmão, eu botava o teu irmão no meio da cama e tu dizia assim, faz carinho nele, mãe, cuida, né? Cuida dele. Será que eu reagi muito bem mesmo? Eu fico pensando, né? Por que será que eu tenho irritação na hora de dormir? Será que tem a ver com isso? Será que antes a minha mãe dava beijinho de boa noite, depois passou a não dar? E outra coisa, a minha filha dorme no quarto comigo, eu posso até mostrar outro dia para vocês. Tem uma cama de casal e uma cama de solteiro, que é a cama dela. Ela gosta muito de dormir na cama dela. Mas eu digo, filha, vem aqui dormir com a mãe. Será que eu não quero abandonar minha criança do mesmo jeito que eu fui abandonada, entre aspas? E a minha filha quer dormir sozinha, e quando ela vai dormir sozinha, eu fico ali, demoro para dormir, não tem aquele pezinho, não tem ali, né? E aí diz, filha, tu tá conseguindo dormir? Quando ela diz não, então vem aqui para a cama da mãe. Então, gente, isso é só para ilustrar, e assim, eu falo isso bem, porque é uma fala do espaço da consciência, mas tem muita emoção, meu coração está batendo acelerado, tem um certo nó na garganta. Então, eu acredito que quando eu for para esse exercício de dentro para fora, vai ter algum choro ali, com certeza, de lembrar daquela criança de 2 anos e 4 meses que saiu do seu berço de um dia para outro, né? E como é importante a gente estar em grupo falando dessas coisas. E acredito que em 8 encontros vai ter muita cura, muita transformação. E eu quero, se eu tiver que botar alguma intenção nesses nossos encontros, é não me irritar mais na hora de dormir. Não me irritar mais para dormir. E cada um dormir na sua cama, né, filha? Tranquila, sem irritação, porque a gente tem um momento legal na hora de dormir. A gente tem as historinhas, a gente tem a nossa oração, a gente tem pote da gratidão, a gente tem limpeza de crença limitante, a gente tem muita coisa boa na hora de dormir, que não precisa ser feita às pressas. Às vezes eu digo, hoje não tem história. Hoje não tem história que já passou da hora, hoje não tem. Hoje não tem meditação, hoje, né? E é aquela irritação, né, filha? Tu também quer melhorar isso, meu amor? Ela botou a língua para mim. Que lindo teu relato. Então é isso, gente. A gente, quem já quiser se adiantar, a gente já pode se debruçar nesse exercício e começar a lembrar, a partir desse case da Mary, dos sapatos, do meu case da irritação da hora de dormir e dos cases que vocês vão trazer na semana que vem deste capítulo 1, que fala dessas experiências que moldam quem a gente é. E aí a gente fica se perguntando, né, Carmen, por que resgatar, por que entender a memória implícita e a explícita? E aí na página 39 ele fala que para seguirmos em frente, né, o seguir em frente, quando não assumimos a responsabilidade por suas questões pendentes, nós pais e mães perdemos a oportunidade não só de nos tornarmos pais melhores, mas também de continuarmos nos desenvolvendo. Pessoas que permanecem sem saber as origens de seus comportamentos e respostas emocionais intensas não percebem suas questões irresolvidas ou não resolvidas e a ambivalência parental que criam. E aí a gente pode perceber inconsciente, né? E é tão interessante porque esses tempos a gente estava no grupo de mentoria e alguém perguntou, tá, mas aí isso aí não é ir muito a fundo, é algo que pode ser perigoso? Gente, isso é nosso, tá perigoso mesmo porque tá ali dentro de nós. Então, quando a gente abre essa portinha, a gente abre espaço para esses flashbacks irem vindo e a gente vai tendo esse processo de ressignificação, de seguir em frente. Eu não vou citar aqui, mas na mentoria até citei que ontem aconteceu comigo isso, a minha mãe estava aqui e aconteceu. Então, que a gente possa nos abrir para observar a nossa mente a partir dessas memórias, para também observar os nossos filhos.
né? Quando a gente faz esse exercício com a gente faz também com o outro de forma mais empática. Então, dessa forma, a gente encerra. Eu vou pedir para que cada um escreva aí no chat, gente. O que trouxe de bebida? Eu vi vinho por aí. Eu vi gente tomando vinhozinho. Acho que foi a Bruna. Eu acertei. Uma apaixonada por vinho aqui. Enxergou um vinho. Na próxima, hoje está pedindo um vinho. Vamos tirar uma fotinho com os livros, gente. Vamos? Vamos. Com o livro... Ai, o meu copo está assim, seco de chá. Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar a foto. Quem consegue? Eu consigo, peraí. Todo mundo pronta? Pessoal, se quiser abrir aí para vir tirar fotinho com o livro, se tá com a carinha, esconde assim, eu às vezes escondo assim, estou com a cara inchada. Ai, a Mayra está aqui, que eu não tinha visto. A Mayra foi também a grande incentivadora do Happy Hour, a gente fez o Happy Hour juntas, né, do outro livro. Tirou já, Carmen? Tirei várias já. Então tá. Alguém quer compartilhar alguma percepção, fazer alguma sugestão para o nosso happy hour? Alguma sugestão de drink? Fiquem à vontade, gente. Olha, o pai da minha filha é professor de bartender, tá? Ele tem de drinks. Ele ia estar com a gente hoje, mas não conseguiu. Então, vai ter um dia que ele vai aparecer e vai dar uma aula de drink para nós. O microfone, quem quiser falar, senão a gente vai se despedir. Aquelas que ainda não se inscreveram, digam-se, né? Não precisa dizer, mas venham com a gente. Esse vai ser o modelo do nosso happy hour. Uns dias mais intensos de reflexão, outros dias mais descontraído, e assim vai. Depende da nossa vibe aí, de como... E é para ser um espaço de confiança, para a gente trazer as nossas... botar luz nas nossas coisas não resolvidas para a gente seguir. No encontro que vem, a gente vai fazer as regras e combinados, né? Isso é o mínimo, né, gente? O que fica aqui, né? Se alguém se bebedar e cair, nós não vamos contar para ninguém. Mas... Se alguém chorar e derramar as lágrimas, também nós não vamos contar para ninguém. Ai, a psicóloga chorou, meu Deus, também não vamos julgar ninguém, né? É o mínimo, é o mínimo. Afinal, todos são humanos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? É por isso que a gente maravilhoso, Carmen, tu comentar, porque eu tenho certeza que tu sabe dos prejuízos e tanto que eu acho que essa é a tua angústia, né? Tanto para ti quanto para tua filha, e que às vezes, apesar dessa consciência que foi o que eu coloquei ali em cima, a gente estuda, continua no caminho, e quantas vezes a gente vai cair, sim. Eu acho que não é porque, né, assim, tem aqui que já está estudando, tem aqui que é profissional da área da psicologia, enfim, mas não é isto que nos dá uma imunidade aos erros parentais. Então, a gente não é imune, a gente vai cair de novo e vamos ter que... A única coisa que eu acredito que com a consciência é o que a Carmen colocou e a Daniela também, a gente acaba observando mais rápido e conseguindo ter essa flexibilidade cognitiva mais rápido para tomar uma atitude melhor. Um pouco mais rápido, mas cair, a gente cai e levanta, né? E que bom Obrigada, viu, por estar aqui com vocês. Muito bom. Que bom que a gente está fazendo isso em grupo, né, gente? Num círculo de confiança, que a gente pode falar, que a gente pode conversar, que a gente sabe que alguém vai dizer, a Patrícia ali falou para mim ali no chat, nossa, Carmen, depois eu te conto a minha história do Johnny com o Matt. Né? Então, a gente se vê uma na outra, a gente é espelho, né? Ser humano é espelhos. Então, é isso, minhas flores. Eu estou ansiosa por quarta que vem. Separe um caderninho para fazer as atividades. A gente pediu lá, se por acaso tem alguém que não está no grupo, né? Que já está escrito que não está no grupo, que não recebeu os e-mails corretamente, nos manda no privado, tá? Ou comigo, ou com a Carmen, ou ali no grupo, quem já está no grupo e tem outras questões, mas nos manda que a gente vai ajustar isso aí. Mas Dani, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Vocês passaram, vocês vão compartilhar isso?
As telas a gente não tinha pensado, mas a gente pode compartilhar. Sim. Não, tu disse que ia compartilhar um PDF, não entendi muito O PDF é a cópia, exatamente a cópia do exercício. Tá que bem. está no exercício. Tá Mas bem. vocês gostariam de receber essas reflexões ali dos pilares também? Ajuda, é bom Sim. ficar organizadinho, né? A gente está copiando as reflexões para quem quiser colar no caderninho ali para. Eu acho que fica bem organizadinho, a gente pode até começar a ter pastinha. Eu que tenho meio toque, né? Ter pastinha de todos os encontros, assim. Se alguém tem PDF pelo Kindle aí, alguém tem o livro pelo Kindle? Eu vou ver se o meu não é. Se alguém tem, pode fazer postzinhos, sabia? Aí pode fazer o postzinho e compartilhar de citações com a gente também. Bem interessante. Eu vou ver, eu não baixei, eu acho. Gente, acho que agora vamos, né? Para a gente também não estender muito, porque é para ser assim, gostinho de quero mais. Beijo no coração. Obrigada, maravilhoso. Obrigada, foi maravilhoso. Boa noite, Nene. Boa noite. Boa noite. Noite, obrigada.